da pregação de Pedro. Existe pregação que não tem segredo. Existe pregação que só tem nós. Existe pregação que só tem fama, status, gritos. Mas a pregação de Pedro tinha um segredo. E nós vamos ver hoje. Atos capítulo 2, versículo 14 e 15. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 14 e 15. Que diz assim a palavra do Senhor: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e lhe disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Presta atenção. Como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podeis acertar? Meus amados, pregação, o segredo da pregação de Pedro. O milagre, os sinais, o milagre pode atrair multidões. Qualquer tipo de milagre pode atrair multidões. Os falsos e os verdadeiros. Mas não toca corações. Milagre pode atrair multidão, mas não pode tocar corações. Não pode converter corações. O milagre abre portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Quando eu falo da pregação poderosa. E Pedro, naquele dia, que nós já falamos aqui, alguns cultos atrás, sobre o derramamento do Pentecoste, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre aquele ato fenomenal que aconteceu na cidade de Jerusalém. E agora, atraiu a cidade inteira para frente da sinagoga e do cenáculo. E agora Pedro precisa dar uma justificativa. O que está acontecendo? Bando de bêbado, bando de louco. É o que os vizinhos muitas das vezes falam aí de nós. O que esses caras estão fazendo aí? Um bando de louco, bando de beirão aí. É que já se viu? Traz um louvor, começa aí a... Mas Pedro se levantou para justificar. E o que Pedro falou? Pedro se levantou para pregar uma mensagem eminente e bíblica. Ao contrário de muitos tipos de pregadores que estão se levantando nesse mundo contemporâneo hoje, que não estão levantando e pregando mensagem eminente e bíblica. A primeira coisa que Pedro fez foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário não era resultado de embriaguez.
Não. Engraçado que nós temos um contexto lá em 1 Samuel, capítulo 1, onde Eli também entrou dentro da igreja, dentro do templo, e viu uma mulher banhada em lágrimas, banhada em pranto, cheia do Espírito Santo, só que estava lá, pedindo algo para Deus. E o Eli achou que estava embriagado. Pedro se levantou e disse: eles não estão embriagados. E muitas das vezes nós temos que falar, lá no frigorífico, nós temos que falar, aonde o povo comenta: meu Deus, que barulhão que vocês fizeram lá naquele culto. Eu fui naquele culto, mas não entendi nada. Você tem que se levantar. Aquilo não era embriaguez. Você tem que tomar uma posição e dizer: aquilo era poder de Deus. Explique. Eu vou mostrar para você como é que Pedro explicou. Olha só, meus amados. Cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, o qual foi a profecia. O profeta havia profetizado que o Espírito estaria derramado sobre toda a carne. Quando fala toda a carne, Diácono Muniz, é toda a carne. Entendeu? É toda a carne. Desde o recém-nascido até o que está prestes a morrer. Sobre toda a carne. E olha só, isso em termos qualitativos e também em termos quantitativos. O derramamento do Espírito quebraria barreiras e romperia preconceito sexual. Coisa que lá no judaísmo existia. Eu vou mostrar uma foto aqui depois, aonde eu estive lá, e ainda existe a divisão. Entendeu? Se aqui fosse um culto judaico, aqui teria uma parede aqui, aonde as mulheres têm que ficar pro lado de lá e os homens pro lado de cá. Até um certo tempo aí atrás, as igrejas eram assim, do lado de cá eram as mulheres, do lado de cá os homens, né? Hoje não, os casalzinhos estão tudo juntinho ali. A palavra de Deus, nós começamos hoje à tarde, já tinha sido profetizado antes. Se hoje o macumbeiro está revelando alguma coisa, é porque o diabo sabe que muitas das coisas já está profetizado por Deus, vai acontecer. E uma das coisas que ele não denuncia nessas mães de santo, nesses feiticeiros que andam aí postando a mídia, é que a cabeça dele já está esmagada. Isso ele não fala. Ele não é doido. Mas olha só, o preconceito seria quebrado. Preconceito, olha só, a profecia sobre filhos e filhas. Que mais? O etário. Aqui ó, preconceito etário sobre jovens e velhos. Não é só os velhos que têm maturidade, que têm o Espírito Santo, não. Nos últimos dias eu derramarei sobre os jovens também. Não é só os velhinhos que profetizam, não. Os jovens também vão profetizar. Pastor, sobre, olha só, preconceito social. A profecia de Joel, ela quebra o preconceito social. Aonde, pastor? Sobre os servos e as servas, sabe? Os escravos. Pois é, sobre eles eu também derramarei o meu Espírito. Não é só sobre os patrões, não. Quem eram os servos e as servas? Os escravos. Aqueles que não tinham liberdade de falar nada. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo derramaria sobre eles também. Pastor, quem mais? O profeta identifica o derramamento do Espírito como um evento salvador. Quer ver? E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Porque a salvação é universal. A salvação não é só para os judeus. A salvação foi estendida para os gentios. Nós, a salvação não é só para os patrões, a salvação é para os escravos também, a salvação não é só para os ricos, a salvação é para os pobres também, a salvação não é só para as pessoas influentes, a salvação é para os perdidos também. Sobre toda a carne eu derramarei outra, e há de ser que quem invocar o meu nome será salvo. Está aí o segredo. O padrão e os temas, e os temas da mensagem pregada por Pedro, torna-se comum na igreja primitiva. Primeiro, olha o esboço da mensagem de Pedro, você que gosta de pregar com esboço. Olha o esboço da mensagem que Pedro pregou naquele dia. Primeiro tópico,
a explanação dos eventos. Está lá no capítulo 2, versículo 14 a 21 de Atos. Ele explanou os eventos, ele contou primeiro o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? Jesus tinha sido morto. Ninguém consegue pregar sem botar Jesus no centro da sua pregação. Pastor, segundo tópico, o evangelho de Jesus Cristo e a sua morte, ressurreição e exaltação. Terceiro tópico da pregação de Pedro, uma exortação para o arrependimento. Não adianta nós pregar, mostrar Jesus e não mostrar que o povo precisa se arrepender. Muitas das vezes, meus amados, nós pregamos sobre pecado, mas não esquecemos de falar para o povo se arrepender. Todo mundo conhece a palavra de Deus, todo mundo conhece todos os tipos de pecado, só que o povo não aprendeu a conhecer aquela palavra, arrependei-vos. Muda. Nesse tópico, dentro da mensagem de Pedro não esqueceu de colocar esse esboço similar aos sermões encontrados no capítulo 2 e no capítulo 10. Mais duas pregações que Pedro fez. Uma arrebanhou quase 3.000 almas, e a outra quase 5.000 almas. Entendeu? Quase 5.000 almas. Então nós temos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, o primeiro, olha só, 5 verdades devem ser destacadas nesta pregação de Pedro. A primeira verdade é essa: uma pregação cristocêntrica, que é raro hoje encontrarmos. Pregação onde Cristo é o centro da pregação. Pregação onde você fala praticamente 80% sobre Jesus e não sobre você. Pregação onde você exalta o nome de Cristo e não o teu nome. Quando eu vejo Pedro falar sobre uma pregação cristocêntrica, a mensagem de Pedro versou sobre a pessoa de Cristo e a sua obra e nada mais. Ele não versou sobre a pessoa dele, sobre a obra dele, sobre o poder dele, sobre a capacidade dele, a intelectualidade dele, não. Pedro, ele versou sobre o poder de Cristo, a obra de Cristo. E quando eu falo isso, ele falou também sobre a vida de Cristo. Ele falou algo interessante. A vida de Cristo. Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária. Nós aprendemos na aula 4.1 de teologia da família cristã, que Jesus foi uma criança que deu trabalho para os seus pais. Mas ele viveu uma vida extraordinária, realizando milagres e propentosos. Sua vida e sua obra eram realidades conhecidas por todos. Todos conheciam a vida de Jesus. Todos sabiam quem era o filho do carpinteiro. Todos sabiam. Quando eu vejo Pedro falar também, eu vejo Pedro falar sobre a morte de Cristo. Pedro, na pregação dele, ele mostra que Jesus foi aprovado por Deus vivendo de forma extraordinária, mas Pedro, a cruz não foi um acidente, mas parte do plano eterno de Deus. Segundo capítulo 3, versículo 18 de Atos, o que diz lá? Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas haviam anunciado que o Cristo haveria de padecer. Entendeu? Não foi um acidente. Jesus não foi morto porque aconteceu ali no fogo com a cara dele, não, já tinha sido profetizado. Quando eu vejo no capítulo 4, versículo 28, eu vejo Pedro e João perante o Sinédrio, olha só, defendendo essa causa, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Anteriormente já tinha sido determinado para fazer. Quem foi que determinou? Jesus. O próprio Cristo, antes de ser morto, ele falou para os discípulos lá no Monte das Oliveiras: ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Vigiai e orai.
O Pedro logo falou, não, peraí, mestre, não é bem assim que vai acontecer não, eu vou mudar aí esse negócio aí, eu vou mudar essa profecia aí, eu não quero que me mata, eu vou morar em outro lugar. Né? Não dá para acreditar, né, irmão? Mas depois de convertido, ele fez essa pregação. Ali ele não era convertido, ali ele era uma pessoa. Engraçado que Jesus buscou a morte, ou que o Pai desejou, ou isso que significa que Jesus, ele buscou a morte. Tá? Ou que o Pai, desculpa, isso não significa que Jesus buscou a morte, ou que o Pai desejou que os homens crucificassem Jesus, mas sim que ao fazer a escolha para redimir os pecados, os pecadores, foi previsto o quanto isso custaria. Jesus, ele sabia que ia morrer, e o Pai sabia o quanto ia custar essa morte. Por isso ele profetizou. Tá? Quando eu vejo a cruz, que Cristo conquistou, redenção para nós, desbaratou o inferno. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu, ou os judeus o entregaram, ou Pilatos sentenciou, ou os soldados o pregaram. Não, foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. Foi Deus que entregou, não foi Judas que entregou. Judas só foi uma parte do acontecimento. Alguém tinha que trair. Mas foi Deus. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, Jesus falou que ele já tinha sido crucificado. Já estava lá. Já estava escrito. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelos nossos pecados. Foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente. O que, pastor? O seu amor. Não tinha outra maneira de ele provar que nos amava. Ele podia nos dar qualquer coisa, mas não ia provar o tamanho do seu amor. Agora a vida não tem preço. A vida não tem preço. E Jesus veio aqui e deu a sua vida por uma coisa que talvez não valeria nada. Que era eu e você. Já estávamos condenados à morte. E Jesus veio aqui e se ofereceu no nosso lugar. Disse bem assim, você vive e eu moro no seu lugar. Quanto é que eu tenho que pagar isso? Não paga nada. É de graça. Graça é, por isso tem aquele versículo que diz, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom é dado, é dom de Deus. Mas pastor, eu vejo uma terceira coisa que Pedro colocou na pregação dele, é o que? A ressurreição. Peraí, não adianta nós pregar só a morte de Cristo. Nós temos que pregar a ressurreição, porque a vitória sobre Satanás não está na morte. A vitória sobre Satanás está na ressurreição. A vitória sobre todos os deuses da face da terra não está na morte, porque Maomé morreu. Nossa Senhora, se existiu, morreu. Entendeu? Padres e papas morreram. Peraí, mas eu não vi nenhum ressuscitar. Agora, o meu Jesus não. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele provou, nós vimos aqui no estudo, mas antes, nós vimos que ele provou para várias pessoas que ele estava vivo. E nós temos que pregar isso, meus amados. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós falamos algo interessante. Pedro confirma a ressurreição de Cristo fundamentada lá em Salmo 16, versículo 8 a 11. Abre lá para ler. Pedro confirma na pregação dele que Cristo ressuscitou. Salmo 16, versículo 8 a 11. Abre lá e leia bem alto. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias,
a tua mão direita há delícias perpetuamente. Interessante, meus amados. Davi está fazendo uma profecia do que Jesus ia fazer. Isso aqui é uma profecia do que Jesus fez, não do que Davi fez. Entendeu? Isso aqui aconteceu com Jesus. Lê de novo, bem devagar. Você vai entender que essas são as palavras de Jesus, na boca de Davi. Olha aí. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Beleza, Jesus era direcionado pelo Espírito Santo, foi até levado ao deserto pelo Espírito Santo, correto? Quem mais? Por isso que ele está à minha mão direita. Jesus, ele era orientado, ele era sustentado, ele era mantido, ele era guardado pelo Espírito Santo, assim como eu e você somos. Nunca vacilarei. Se o Espírito Santo tiver a direção. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Está falando do quê? Está falando de carne repousará seguro. Aonde? Sepulcro. Está falando de sepultura. Está falando de minha glória. Entendeu? O que mais? Pois não deixarás a minha alma no inferno. Não deixará minha alma no inferno. O que mais? Mas para aí, pastor. Se eu moro salvo, eu vou para o inferno? Se eu moro salvo, eu vou para o inferno? Eu vou para onde? Eu vou para o céu? Ok, eu vou para o céu. Uma pessoa que mora em salvo vai para o céu. Então essa pessoa aí, ela foi até o inferno. Ela foi até o inferno. Quando Jesus disse bem assim, não deixará minha alma no inferno. Peraí, Jesus quando morreu e foi para a sepultura, a alma dele foi até o inferno. Ele pregou, ele tirou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, enquanto estava na sepultura. O que mais? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Por quê? Porque Jesus morreu, foi sepultado, foi até o inferno, arrancou a chave do inferno e da morte da mão de diabo, ressuscitou num corpo glorificado. Deus não permitiu que Jesus viu a corrupção. O que mais? Far-me-ás ver a beleza da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Viu? Agora quando eu vejo o salmista falar isso, olha aqui, ó. Pedro confirma a ressurreição de Cristo fundamentando no Salmo 16, 8 a 11. Davi não poderia estar falando sobre si mesmo quando disse que Deus não o deixaria na morte, nem permitiria que o santo visse corrupção. Quando eu falo aqui sobre Davi, pois Davi morreu e foi sepultado, seu túmulo ainda está em Jerusalém, e o corpo ainda está na terra de Davi. Mas peraí, aí está falando de um corpo que não ia ver corrupção, que não ia ficar na terra. Pastor, pois é, obviamente Davi se referia ao seu descendente, e nós vimos o apóstolo Pedro falando aqui sobre Davi. Algo interessante, algo a se pensar. Estava fazendo referência à ressurreição de Cristo. Aqui o escritor diz que Pedro deu 4 provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova está lá no capítulo 2, versículo 22 a 24, que ele fala da pessoa de Jesus Cristo. A segunda prova está lá em 2, 25 e 31, que fala a profecia de Davi. Está falando de Davi aí, ó. Está botando Davi no meio da profecia, no meio da pregação, para quê? Para provar a linhagem de Jesus. A terceira prova está lá em 2,33, os testemunhos dos cristãos. Aqueles que viram Jesus vivo depois da ressurreição. Então ele estava tendo provas. E a quarta prova está lá no capítulo 2, 33 a 35, que é a presença do Espírito Santo na igreja, movimentando as vidas dos cristãos, o poder sobrenatural, entrando no meio do povo. Aí está a prova, aonde Pedro está, com provas da ressurreição de Cristo. Pastor, e a outra coisa aqui que Pedro fala na pregação dele, aqui está o túmulo. Eu estou lá em Jerusalém. Esse aqui é a tumba do rei Davi.
Está ali. Se você prestar bem atenção, aqui está escrito aqui, ó. King David. Entendeu? King David Tuba. Está aqui. Tuba do rei Davi. Essa passagem do Salmo 16, 8 a 11, não está falando de Davi, está falando de Jesus. Por quê? O rei Davi está aqui, ó. Essa aqui é a tumba dele. Entendeu? Essa daqui é a caixa aonde o rei Davi foi depositado. Mas eu estive na tumba de Jesus. A tumba de Jesus não está fechada, está aberta, não está cheia, está vazia. Não viu corrupção porque ele se levantou, o corpo dele não chegou nem a se decompor. Mas a tumba de Davi sim. Está aqui atrás, ó, a tumba de Davi. Está vendo? Ali atrás está a tumba de Davi. Aqui, ó, onde os judeus ficam dia e noite orando ali nessa tumba. Meus amados, outra coisa que Pedro fala na pregação dele foi a exaltação de Cristo. Pastor, a exaltação de Cristo, ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o evangelho a todo mundo e a toda a criatura. Pregar o quê? Quem é o evangelho? O que significa evangelho? Evangelho é boas novas. Quem é que trouxe boas novas? Só Cristo. E de pregar a minha palavra a toda criatura. Vai, exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Outra coisa que Pedro pregou na pregação dele foi o senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor do universo, da história e da igreja. Diante dele todo joelho deve dobrar-se nos céus e na terra e debaixo da terra. Pregue o senhorio de Cristo. Pregue a unicidade de Cristo. Pregue o poderio de Cristo. Somente a Ele devemos honrar, a exaltar. Se aparecer alguma estátua de Nabucodonosor aí, não se dobra. Por quê? Porque o único Senhor dos senhores está sentado à direita de Deus e já está se levantando para vir buscar a sua igreja. Eu e você vamos ver Ele pessoalmente. Temos que se preparar, porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis e Príncipe da paz. Quando eu vejo pregando sobre o senhorio de Cristo, eu vejo Pedro, o Espírito Santo veio para exaltar Jesus. O ministério do Espírito Santo é unicamente ministério de holofote, ou seja, exaltação a Cristo. O Espírito Santo está aqui na terra para quê? Para nos convencer e exaltar o nome de Cristo. Pastor, abre a Bíblia. João capítulo 16, versículo 13. Abre lá. Você vai ver o que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra. Qual é o trabalho do Espírito Santo aqui na terra? Através de nossas vidas. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Bem alto. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele vos guiará, entendeu? Em toda a verdade, irmão. Então, se tiver algum pregador, irmão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da pregação de Pedro. Se aparecer um pregador aí com mentira, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Como é que eu sei, pastor? Se você tem o Espírito Santo na tua vida, o teu espírito vai ter que entrar em harmonia com o espírito do teu irmão. Se não entra em harmonia, há discórdia. Entendeu? E o que ele vai fazer? Ele vai nos anunciar o que há de vir. E também ele me glorificará, porque há de receber do que é o meu, e vê-lo há de anunciar. Tá? O Espírito Santo, ele está aqui para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Tudo que acontece aqui na terra é para glória, honra e glória do Senhor Jesus.
A glória não é nossa, a glória é dele. A glória não fica aqui, a glória vai para ele. Quanto mais você manda a glória para ele, mais o Espírito Santo te enche de poder. Se você começa a tirar a glória dele, o Senhor vai te pure, porque a glória pertence a ele. O Espírito Santo está aqui para te fazer trabalhar no poder dele, mas para mandar a glória para cima, não para a glória aqui. Meus irmãos, nós temos algo interessante aqui falando da pregação de Pedro. Eu vejo uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. Uma pregação, ela só pode ser eficaz quanto ao seu propósito. Qual é o propósito? Qual era o propósito da pregação de Pedro naquele dia? Amados, a pregação de Pedro explodiu como dinamite no coração da multidão. Entendeu? Produziu uma compulsão na alma. Foi um sermão, meus amados, penetrante. Sabe aquele sermão que você, meu Deus, podia continuar esse culto. Esse culto podia ter mais 1 hora, mais meia hora, mais 2 horas. Parece que foi lá no íntimo. O termo grego, acusantes, significa ferir, dar uma forte ferroada. A pregação de Pedro foi na veia. A pregação de Pedro não foi mamão com açúcar, na qual hoje muitas igrejas precisam ser pregadas, porque senão a igreja esvazia. Não, meus irmãos, vocês vão ver que a pregação de Pedro, ela era usada para descrever emoções dolorosas que penetrar um coração como um aguilhão. Pedro não pregou para agradar e nem para entreter. Hoje nós vimos alguns pregadores que são artistas de palco. Fazem teatro nos palcos, entendeu? Ou pregam para agradar e encher ego das pessoas. Não, Pedro não encheu o ego de ninguém ali. Pedro só falou de Cristo. E Cristo só transforma, liberta e cura, não enche ego de ninguém. Entendeu? Cristo não faz isso não. Agora, se você se humilhar, Cristo te exalta. Quando eu vejo Pedro pregando, ele foi direto ao ponto. Pôs o dedo na ferida, não pregou diante do auditório, mas ao auditório. Ele pregou ao auditório. Ele não pregou diante do auditório. Ele não pregou para o povo ver ele pregou para ele mostrar Cristo para o povo. E há uma grande diferença quando eu vejo Pedro pregar. Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus, desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. Jogou na cara. Pá! Vocês mataram Cristo. Agora, será que fica a gente na igreja? Quando você fala direto na ferida? Quando você diz assim, você matou Cristo. Você matou Cristo. Foi você que matou Cristo. Pedro se levantou pregando assim, Diácono John. Ele se levantou, quando a Bíblia fala lá, o apóstolo sentenciou, capítulo 2, versículo 23, Evangelho, e vê assim, ó, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Por quê? Porque eles não podiam crucificar. Eles eram judeus, os judeus, a lei diz, não matarás. Então eles crucificaram Jesus pelas mãos dos iníquos. Quem eram os iníquos? Os romanos. Foi os romanos que crucificaram. Mas quem entregou para os romanos? Os judeus. Olha que pregação, meu irmão. Que pregador. Nossa, Deus tem que levantar pregadores assim hoje. Entendeu? É muito fácil você pregar lá nos Gideões. Você faz lá o teu show nos Gideões. Eu quero ver você manter pregar essa pregação todo dia na tua igreja. Aonde o povo te conhece. Aonde o povo conhece a tua vida. Aonde tu não ganha nada para pregar. Aonde tu tem que gastar a tua saúde para pregar. É fácil ser pregador de show. Você tem agenda para o ano inteiro. Mas um pastor de igreja nunca tem espaço na agenda. Está sempre ocupado. E aqui não se fazemos show. Aqui nós pregamos a palavra. E eu tenho o maior orgulho desse pregador Pedro. Por quê? Porque quando eu estava estudando essa palavra,
para trazer aqui para os irmãos hoje. Eu pensei assim, Deus, eu precisava disso. Porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa que a gente está errando em certas partes. Às vezes a gente pensa que a gente está, meu Deus, a gente está muitas das vezes apelando demais. Será que era isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que o cinto da verdade é tão justo assim? E quando eu vejo Pedro na primeira pregação, no primeiro arrebanhamento de almas, eu vejo Pedro já botar o dedo na ferida, sem dó. A igreja não tinha muitos membros ali. A igreja estava iniciando, era o primeiro culto. Se lembra do primeiro culto aqui na Austrália? Se lembra? Pois é. Primeiro culto na Austrália. Vamos fazer uma mensagem. Imagina agora, vou chegar lá em tal lugar para abrir um trabalho. Preparar uma mensagem aqui bem suave. Por quê? Porque eu tenho que ganhar o povo, não? Agora já pensou Pedro chegar no primeiro culto, né? Com uma mensagem, em vez de ele já, vocês mataram o Cristo. Vocês são culpados da morte desse homem. Peraí, pastor. A pregação precisa ser direta, confrontadora. Ela precisa gerar uma agonia e arrependimento. As pregações hoje em dia não geram mais agonia, meu irmão. Você sai da igreja pior do que você entrou. Em certas igrejas é assim. Você não sai da igreja com aquele temor. Você não sai da igreja, meu Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que me preparar. Jesus está voltando. E se eu ficar? Não, irmão. Não gera mais agonia a pregação. Por que será? Onde é que está o problema? Olha aqui Pedro falando ainda. Hoje, há pouca convicção de pecado na igreja. Estamos insensíveis demais, com os olhos enxutos demais e o coração duro demais. Por quê? Porque não tem mais o que toca. Você só é tocado quando algo vai de encontro com você, vai confrontar você. Aí você... Agora, quando algo te empurra, aí não, é bom, né? Coisa boa. Está enchendo o meu ego. Está me ajudando a ser quem eu sou. Não, a palavra não veio para ajudar a ser quem você é. A palavra veio para transformar e mudar a tua vida, o teu comportamento. Aleluia. A palavra veio para transformar. Não é nós, não é a palavra que tem que se moldar com nós, é nós que temos que nos moldar com a palavra. Quando eu vejo algo interessante aqui na pregação de Pedro, eu vejo aqui, meus irmãos, uma pregação clara em suas exigências. Pedro, ele coloca exigências na sua pregação e bem claras. Quando eu vejo no capítulo 2, versículo 38, lê lá para nós, versículo 38, capítulo 2 de Atos. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante, irmã Cláudia. Pedro coloca lá num tópico da pregação dele uma frase bem assim: arrependei-vos. Arrependei-vos, para que vocês sejam perdoados dos pecados. Mas pastor, para me falar sobre perdão, eu primeiro tenho que denunciar o... Para mim falar sobre arrependimento, eu tenho que primeiro mostrar o estado que a pessoa está. O porquê que vai se arrepender. E olha aqui, antes de falar sobre perdão, Pedro falou sobre a culpa. Antes de falar sobre a cura, ele revelou à multidão a sua doença. Adianta eu pregar sobre cura e não mostrar o que está causando a tua doença? O que está te levando a esse esfriamento espiritual? O que está te levando a esse problema? Pedro mostrou o que levou eles a esse problema. Pedro mostrou a luz, mas ele primeiro mostrou o que levou eles para as trevas. Quando eu falo de Pedro, eu vejo aqui, antes de falar sobre redenção, ele falou sobre o pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. E o interessante é que antes de pregar o evangelho, ele mostrou-lhes a lei. E a lei diz bem assim: toda alma que pecar
E agora você sabe a lei. A lei não veio para te matar. A lei veio para denunciar o estado que você está. Entendeu? A lei veio para mostrar, revelar como você está. É que nem você olhar no espelho. Você está se olhando. Peraí, mas eu não estou como Deus me fez. Eu não tenho mais a imagem e semelhança. A lei denuncia. Só. Quem condena a morte é Deus. Porque Ele é justo nas suas palavras. Ele falou, toda alma que pecar, morrerá. Mas Ele abriu uma exceção para nós e disse assim, ó, mas eu vou mandar meu filho lá na terra, para morrer no teu lugar. Aí se você crer nele, aceitar nele, acreditar nele, viver como ele viveu, aí você vai ser salvo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim, através da morte de Cristo. Quando eu falo, não há salvação sem arrependimento, ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Tem gente que está indo para o céu de boa, né? Tem gente que acha que vai entrar no céu com a sua vida toda cheia de bagunça, toda cheia de conformismo, toda cheia de aliança com o mundo, toda cheia de não faz mal, isso não é assim, toda cheia, irmão, só vai entrar no céu os justos, os lavados, os remidos, os arrependidos, os perdoados, só vai entrar no céu os que se dobraram, só vai entrar no céu aqueles que sofreram aqui nessa terra, só vai entrar no céu aqueles que deixaram o sangue de Jesus se purificar do pecado, esses vão entrar. Quando eu falo, hoje a pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos. Precisamos arrepender-nos da nossa fala, da nossa falta de arrependimento. O brado de Deus que emana das Escrituras ainda é, arrependei-vos. Sabe qual foi a pregação de João Batista quando chegou em Jerusalém? Sabe qual foi? Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Sabe como é que João Batista identificou os judeus quando chegou na pregação dele lá em Jerusalém? Raça de víbora. Estava falando para quem? Para os fariseus, doutores da lei. Sabe o que aconteceu com João Batista? Porque ele estava denunciando o pecado de Herodes, que tinha matado a mulher, tinha matado o irmão dele para ficar com a mulher do irmão dele. Sabe por quê? Sabe como é que foi o filho de João Batista? Entendeu? Sabe por que isso? Porque ele pregava a verdade. Ele não tinha sociedade com o pecado. Se estava em pecado, ele denunciava. Mesmo que o pescoço dele entrava em jogo, ele denunciava o pecado. Terça-feira passada nós falamos sobre Aquila e Priscila lá na terça-feira lá na igreja. Eles também botaram o pescoço deles ali no fio ali, para defender o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, por causa da verdade. Quantos hoje estão ali sofrendo por causa da verdade? Mas quantos já abriram mão da verdade para fazer negociação com o mundo aí fora? Estão com medo, pastor? Estão com medo? Estão com medo que a igreja vai esvaziar? Não me preocupo com igreja vazia, eu me preocupo com igreja convencida. Igreja que não tem verdade, igreja que só tem palavra para encher ego. Essa igreja é preocupação na face da terra. Esse tipo de igreja não vai subir e atrapalha a igreja santa na face da terra. Que a Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós. Quem não prega a verdade, prega a mentira. Quem se conforma com o pecado é porque tem aliança com o pecado. Quem tolera o pecado, lá fala que Jezabel, Acabe tolerava o pecado de Jezabel dentro de casa. E o interessante é que Acabe era judeu. Acabe era um camarada judeu, sabia o Deus que ele tinha. Mas ele foi lá e fez aliança com a Jezabel e acabou cedendo aos deuses da Jezabel. Acabe não investia nas coisas do Deus verdadeiro. Entendeu? Acabe nunca quis investir nas coisas do Deus verdadeiro. Agora, nos 850 falsos profetas da mesa dele, Acabe investia com todo gosto. Tirava ali, eu vou manter vocês aqui, pá. Até que um dia se levantou um chamado Elias.
Até que um dia se levantou um com o espírito de Pedro, com o esboço de Pedro, com a autoridade de Pedro, que veio do céu e foi lá e disse assim: ó, Acabe, sob a minha palavra não vai chover por 3 anos e meio aqui nessa terra. Entendeu? Olha o prejuízo de Acabe em casa. 850 profetas dentro de casa e não podia fazer nada. E depois de 3 anos e meio, Elias veio lá de novo e diz assim: ó, reúne os teus profetas lá em cima. Sabe, aquele investimento, mas o investimento no lugar errado. Investimento aonde você sabe que é do mal, aonde você sabe que é de Satanás, mas você está investindo. Pois é, Elias foi lá e falou: reúne lá em cima do Monte Carmelo. Agora eu vou provar para vocês quem é Deus. 52 palavras foi a oração de Elias. Só. E diz a Bíblia que desceu fogo do céu. E só não achou aquele monte no meio porque Elias estava lá em cima. Mas se Elias estivesse lá embaixo, porque ele equivaria até o monte. E o fogo ia queimar até o monte. Mas o nome de Deus tem que ser glorificado. O nome de Deus tem que ser exaltado. Deus precisa de homens e mulheres com autoridade, que ainda tem a palavra arrependei-vos, que ainda tem uma mensagem de arrependimento para o povo. Quando eu falo, tem se pregado muito sobre libertação e quase nada sobre arrependimento. Culto de libertação, culto disso, mas não se prega mais sobre arrependimento, é só libertação. Libertar do quê? Você precisa saber o que está sendo liberto. Você precisa conhecer o que te escravizou. Você precisa abandonar essa escravidão, porque não vai adiantar de nada você ser liberto aqui, ali já pega de novo. E não pega só um, pega 7. A Bíblia diz que entra 7 de uma vez depois. Volta à frente. Falando aí do ser humano é culpado diante de Deus, e por isso precisa arrepender-se, precisa colocar a boca no pó e depor as suas armas. Sem arrependimento, mais virtuoso o ser humano não pode ser salvo. O pecado não é tanto uma questão que fazemos, mas o que somos. Já nascemos em pecados, meus amados. Já estamos com o pecado original de Adão. Precisamos nos arrepender, senão estamos condenados à morte. A Bíblia diz que todos pecaram, nós já nascemos condenados à morte. Se nós não aceitar Jesus, nós vamos morrer, vamos para o inferno. Pastor, quando eu vejo a pregação de Pedro, eu vejo uma pregação específica quanto à promessa. Todos eles aqui têm promessa. Alguns até nem acreditam na promessa. Mas Pedro colocou na mensagem dele um tópico, falando sobre promessa. Promessa, meus amados. 2 promessas são feitas ao arrependimento. Uma relacionada ao passado e uma relacionada ao futuro. Primeiro, remissão de pecados. Isso está relacionado ao passado. Ao pecado de Adão. Entendeu? Ao pecado de Adão, arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Do pecado que está impregnado no nosso DNA. Arrependei-vos. E uma palavra concernente ao futuro. E há de ser que todo aquele que se arrepender, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso é futuro, isso é promessa, isso está valendo para nós hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida. É só você se arrepender. Toda alma que pecar morrerá, mas aquele que se arrepender, Deus perdoa e lá enche do Espírito Santo. Quando eu falo a pregação de Pedro, eu vejo a quinta, uma pregação vitoriosa quanto aos resultados. Uma pregação vitoriosa quanto aos resultados. Tem que ter resultado a tua pregação. Ela tem que entrar nos corações. Ela tem que fazer morada. Ela tem que ser uma semente bem plantada. Pastor, hoje nós falamos sobre semeador. Falamos que temos a sementeira aqui, um monte de semente aqui, mas não sabemos plantar. Entendeu? Saímos com o alforje cheio de semente, mas não sabemos plantar. Pastor, se nós for entrar no detalhe de plantar semente, nós vamos primeiro ter que ver, irmão, para você plantar, primeiro você tem que tirar o capim, correto? Tem que fofar a terra, correto? Tem que colocar água, correto? Tem que colocar adubo, correto?
E aí vai lá e planta a semente com todo cuidadinho. E aí depois de plantar, esquece, não. Você tem que estar lá todo dia, Letícia, dando uma olhadinha, olhadinha. Aí sim é o semeador. Agora, a Bíblia conta uma parábola do semeador que saiu assim, ó. Aí conta aqui umas sementes caíram em terra dura, outras sementes caíram na beira do caminho, outras sementes caíram na pedra. A palavra de Deus não é para ficar sendo jogada assim, ó. A palavra de Deus não é semente que se desperdiça não, irmão. Você tem que plantar ela e tem que fazer valer a plantação. Sabe por quê? Porque Deus vela pela palavra dele. Então você tem que ter cuidado quando você vai plantar essa semente. Você não pode dosar, você não pode botar muito fertilizante, você não pode botar muita água, você vai apodrecer a semente. Muitas das vezes nós pegamos e estragamos a semente, porque a semente é boa, a palavra é boa, mas quando nós vamos plantar, nós acabamos danificando ela. Entendeu? Nós acabamos estragando ela. Não nasce. Quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo falando de uma pregação vitoriosa quanto aos seus resultados, quanto a poder na pregação, vidas são salvas. Se não tem poder na pregação, não tem salvação. Pastor, quantos pregadores hoje prego, tem um poder sobrenatural, vem um monte de pessoas para frente, as pessoas não permanecem. Por quê? Por que não? Por que as pessoas não permanecem? Se a palavra é de Deus, ela penetra, ela transforma, ela convence. Entendeu? Ela penetra, convence, e a pessoa permanece. Quer ver? Olha só, meus irmãos. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões abundantes, mas também frutos permanentes. Se a palavra foi de Deus, pode ter certeza, ela penetrou, convenceu, transformou e vai permanecer. Olha a prova aqui da pregação de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 42. Lê lá para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é tudo fruto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam pregando o quê? Palavra que Jesus tinha deixado. Na comunhão já é um fruto da palavra. No partir do pão já é fruto da palavra. Entendeu? O que mais que diz ali? E nas orações, fruto da palavra. Você precisa de palavra para você ter fruto, para você ter comunhão, para você ter força para permanecer em oração. Você precisa ter palavra. Meus amados, já estamos encerrando. Ao seres convertidos, eles foram batizados, integraram-se na igreja e perseveraram. Né? Uma pessoa convertida, ela não vem para a igreja hoje, ou tipo assim, só porque é congresso. No congresso eles vêm para frente, aceita Jesus, beleza, o pregador vai embora, não aparece mais na igreja. Qual é a diferença da palavra que o pastor, que os irmãos pregam, para a palavra do pregador que vem de fora pregar? Nenhuma! Por isso que eu digo, estão indo para a casa do Senhor por causa de homem. É verdade. Viu? Por causa de homem. Não é por causa da palavra. Então quem transformou, quem convenceu essa pessoa foi o homem. Não foi a palavra. Quando é a palavra, não interessa quem é que está pregando aqui. Pode vir o Júnior aqui pregar. A palavra vai ser transformada aqui, a pessoa vai ser convertida e vai voltar para cá e vai voltar no próximo culto. Agora quando é o homem, não. Vai esperar o próximo congresso. Entendeu? Deixa eu falar mais uma coisa. Criaram raízes, amadureceram, fizeram outros discípulos e a igreja tornou-se irresistível. Só por causa daquela pregação de Pedro. Ele pregou a verdade. Não tinha medo de falar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade, meu irmão. Estuda a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Não fale o que você não vive. Viva a palavra do Senhor. E deixa Deus te usar. Doa a quem doer. A palavra de Deus, ela é justa. Ela é justa.
Meus amados, hoje é difícil manter atualizado o rol de membro na igreja. Nós fizemos uma atualização não faz pouco tempo. E a gente olha a ficha da igreja, meu Deus, muitos irmãos não estão mais. Por que será? Por que antigamente você fazia o fichário da igreja, quando você ia fazer uma reatualização, mudava pouca coisa, acrescentava? Hoje não. Olha aqui, ó. As pessoas entram pela porta da frente e, ao sinal da primeira crise, buscam uma fuga pela porta dos fundos. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. A palavra Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Ele transforma. Essa palavra não está mais enchendo o ego das pessoas. Agora eu vou te dar, eu vou fazer, tu vai crescer, eu vou fazer isso, tu vai ter, eu vejo, ei! Essa palavra Jesus nunca pregou. É verdade. Eu não encontro na Bíblia chave de ouro. Eu não encontro na Bíblia garrafa de água, irmã Fátima. Eu não encontro na Bíblia mastel. Eu só encontro na Bíblia espada. Que corta embaraço. Que corta raízes. Raízes que faz o mal. Raízes. Meus amados, as pessoas entram pela porta da frente, saem pela porta do fundo. Bebericam em várias fontes. Buscam alimento em diversos pastos, colocam-se sobre o cajado de diversos pastores. Entendeu? Não tem mais fidelidade, não tem mais compromisso. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá, outra hora está lá, está assim, está aqui, está lá, está lá. Deus quer que você seja uma pessoa de compromisso. Deus quer que você esteja debaixo de um cajado. Deus quer que você tenha um aprisco de pastos verdejantes. Deus quer que você beba água cristalina. Deus quer que você ande nos caminhos retos, caminho da vida, no caminho de Cristo. Deus quer te levar para o céu. O Satanás quer te levar para o inferno, mas Deus quer te conduzir ao céu. Olha qual é o caminho que você está indo. Olha qual é a direção que você está indo. Olha qual é a palavra que você está tendo. Porque Deus só salva quando é a palavra dele. Glória a Deus. E manda gassuriana. Deus não usa outra palavra não. Se houver pregação com outra palavra, essa palavra não é dele. A Bíblia diz: surgirão falsos profetas nos últimos dias, com doutrinas de demônios. E hoje o que mais tem em cima dos púlpitos é fantasia, filosofia, mas palavra de Deus é pouco. Meus amados, tornam-se ovelhas errantes, sem redil, sem referência e sem raízes. Para nós fechar, olha o esboço de Pedro. Ele era um homem, mas sua divindade era reconhecida pelos seus milagres, falando de Jesus. No esboço de Pedro tinha um tópico que talvez falava assim, ó: ele foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Na pregação de Pedro nós encontramos esse tópico: ele ressurgiu dos mortos, como previu os profetas e testemunharam dos apóstolos. Hoje nós pregamos o que os profetas profetizaram. Não, pastor, eu tenho medo das profecias. Por quê? Tem aí uns livros aí meio complicados. Qual, pastor? Qual? Livro de Daniel, livro de Apocalipse. Misericórdia, entrar nesses livros aí, pastor do céu, vai acabar com o meu ego. Porque ali só fala dos últimos tempos, volta de Jesus, sinais. E eu estou vendo Coreia, eu estou vendo isso. Pois é, agora que você tem que mergulhar nos livros proféticos dos últimos tempos, para você ver certinho quão pequenininho é o tempo que Deus está para vir buscar a igreja. Lá em Filipenses capítulo 2, conforme nós diz: filhinhos, é só mais um pouquinho do tempo. Não é mais pouquinho, é pouquinho. E o que há de vir virá, e não tardará. Vigiai. Pastor, ele foi elevado à destra de Deus e lá derramou o seu Espírito. Ele oferece o perdão e o Espírito a todos os que se arrependem, quem e são batizados. E para concluir, ele os acrescenta a sua nova comunidade. Essa foi a pregação de Pedro. Prepare, irmã Gabriela. E eu faço jus a essas palavras de Pedro. O que estamos pregando hoje? Qual é a palavra que estamos usando no evangelismo?
Qual é a palavra que estamos usando no aconselhamento? Qual é a palavra que estamos usando quando vamos ganhar uma pessoa, quando vamos resolver um problema, quando vamos falar de Jesus, quando vamos falar de pecado, quando vamos falar de restauração, quando vamos falar de cura, quando vamos falar de libertação? Qual é a palavra que hoje estamos usando? Pastor, eu não leio muito a Bíblia, então começa a partir de hoje a ler a Bíblia, porque é daqui que você vai começar a tirar a palavra. É verdade. Não tem outro lugar que salva a não ser a palavra que sai daqui, ó. A Bíblia diz: o meu povo era por falta de conhecimento. Uma igreja que se alimenta na palavra, ela pode não ser grande, porque Jesus não fez igreja para se aparecer e disputar, mas ela é sólida e firme. Aleluia. Ela é resistente às tempestades. Sabe por quê? Porque ela está na rocha. Glória a Deus. Ela está na pedra. Ela tem uma estrutura forte. E Deus te chamou para ser um pregador, assim como Pedro. Uma pregação poderosa. Quando você abrir a tua boca, tu pode ter certeza. Sabe quantas mil almas se renderam a Cristo nessa pregação que nós falamos aqui? A primeira pregação, quase 3.000 almas. Haja van para levar esse povo depois para casa. Não, mas não foi só isso, pastor. Deus não só preparou aquela primeira pregação, mas depois eu já tinha ensinado, antes desse culto, eu já tinha ensinado os discípulos: olha, vocês têm que ter pão no cesto, porque vai ter culto que vocês vão ter que alimentar esse povo depois do culto. Vai ter culto que vai ter não só 3.000, mais de 5.000 almas. Vocês vão ter que ter pão no cesto. Para quê, pastor? Para alimentar esse povo. Jesus ensinou tudo isso, Tiago Luiz. E nós, o que estamos fazendo? Irmã Gabriela está adorando o nome do Senhor. Se coloca de pé, igreja do Senhor. Se coloca de pé neste momento, e nós estaremos orando pela tua vida, enquanto a irmã Gabriela adora o nome do Senhor. Você peça para Deus: Deus, me capacita, Senhor, me enche de autoridade. Eu quero ter palavra do céu, eu quero pregar tu, eu quero pregar a tua morte, a tua ressurreição, eu quero ganhar almas, eu quero ganhar vidas. Eu não quero, Senhor, continuar com pessoas doentes, mas eu quero curar, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade, eu quero fazer sinais e maravilhas através do teu nome. Sim, meu Deus, eu quero, Pai, me capacita, me enche, me reveste do teu Espírito Santo, direto do céu, para a igreja diminuída, Pai, neste momento. Usa-nos, Senhor, usa-nos, direciona para os aflitos, para os pecadores, tu palavra de vida, tu palavra de salvação. Aleluia, glória a Deus. Hoje é vida, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele leva o Pai às minhas intercessões. Dobra os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença. A presença do Senhor no nosso meio. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Coloque a mão na pessoa que está do lado e diga: Deus vai começar a te usar a partir de hoje. Palavra profética, palavra do céu, palavra de vida, palavra, Senhor, de restaura, palavra, Senhor, que dá salvação, palavra que vai tirar o homem do pecado, palavra que transforma. Deus vai te usar a partir de hoje. Aleluia! É melhor do que
que pia vai dar peso.